Olá, eu sou Wagner Torres, da Unidade de Seguros de Pessoas do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mafre, onde desenvolvemos os produtos de vida BB Seguros distribuídos na rede do banco. A decisão de contratar um seguro de vida não é algo natural, mas é necessária. Quando uma pessoa contrata um seguro de vida, de certa forma ela admite que pode morrer. E, em geral, as pessoas não querem morrer. A ironia, neste caso, é que a morte é uma certeza. Podemos escapar dela ou é só uma questão de tempo? Existem diversas situações na vida que podem nos pegar de surpresa, e será sempre assim. São variáveis sobre as quais nós não temos controle. Mas é preciso observar que há uma diferença muito grande entre ser pego de surpresa e ser pego despreparado. Um exemplo, um pneu pode furar na estrada. Você não controla isto, mas você tem controle sobre a existência de um estepe e suas condições de uso. Uma chuva pode te surpreender na hora do almoço, mas você pode ter tomado a decisão de carregar um guarda-chuva. Sua roupa pode descosturar, mas você pode ter linha e agulha na bolsa. Uma dor de cabeça pode começar repentinamente, mas você pode ter ibuprofeno ou paracetamol na gaveta do escritório. Alguém pode bater no seu carro e não ter condições de pagar, mas a sua pólice de seguro pode reparar os danos. Você pode morrer. E o que pode acontecer com sua família, com as pessoas que dependem de você? Em diversas oportunidades de contato com a rede, descobri que é muito comum as agências receberem a visita de esposas ou filhos de clientes recém-falecidos fazendo a seguinte pergunta: meu marido ou meu pai faleceu há poucos dias, ele deixou algo para mim? É triste, porém na maioria dos casos a resposta é não, infelizmente não. É um momento difícil para a família, uma situação de crise e de dor, e além do luto, muitas vezes segue grande preocupação em decorrência da perda do provedor. Surge o medo de como serão as coisas a partir de então, sem o apoio daquele que cooperava para o sustento. Mas como diz o pessimista, não há nada tão ruim que não possa piorar. Às vezes, além de descobrir que aquele ente querido não deixou um seguro de vida, a família descobre que, na verdade, ele ainda deixou uma dívida junto ao banco. E o que fazer? Todos precisamos de algum tipo de proteção, de algum nível de proteção. O momento de vida, bem como os contextos econômico e familiar, definem o tipo e o tamanho da proteção necessária. Um exemplo: um jovem no início da vida adulta, sem dependentes, morando com os pais, precisa de um seguro de vida? Sim, ainda que seja um valor de cobertura mais modesto, mais relacionado a acidentes do que a morte natural, mas precisa. Uma pessoa jovem, casada, sem filhos, precisa de um seguro de vida? Sim, também. Esta é a fase de formação de patrimônio. Em uma situação de morte prematura, seja por causa natural ou acidental, o cônjuge sobrevivente precisará arcar sozinho com os compromissos assumidos pelo casal. E se a pessoa, além de casada, tiver filho? Se for uma criança, certamente ele ainda terá muitos anos de estudo pela frente. E quem pagará por isso? Quem poderá garantir que o cônjuge sobrevivente tenha condições financeiras para proporcionar à criança o mesmo nível de qualidade de estudo e padrão de vida que juntos, pai e mãe poderiam dar? Sem dúvida, esta pessoa precisa muito de um seguro de vida. Os anos passam, filhos crescidos, patrimônio formado e situação econômica estabilizada. Esta pessoa ainda precisa de um seguro de vida? Sim. O tamanho da necessidade diminui. O valor adequado pode se tornar menor do que era 15, 20 ou 25 anos antes, mas ainda precisa. Mesmo que seja somente o suficiente para custear a realização do inventário. Um processo como este consome aproximadamente 6 ou 7% do valor do patrimônio somente com impostos e taxas. Considerando honorários advocatícios, pode-se chegar a 15% ou mais. Uma vez que todos os documentos sejam entregues, a família pode receber a indenização do seguro em até 30 dias. Esta liquidez pode ser crucial não apenas para dar entrada no inventário, mas também para garantir tranquilidade financeira enquanto outros bens e recursos ainda estiverem inacessíveis.
Até agora, falamos praticamente de morte. Mas e quanto a situações de invalidez? A propósito, falamos mais de pessoas casadas, mas e quanto aos solteiros sem filhos? Pense agora em alguém solteiro, sem dependentes e que more sozinho. Esta pessoa não depende de ninguém e ninguém depende dela. Muito possivelmente, o sentimento de independência e a sensação de liberdade que ela tem são grandes. E talvez esta seja uma conquista da qual ela tenha muito orgulho. Agora, imagine que esta pessoa venha a sofrer um acidente e se torne definitivamente incapacitada. Talvez em cima de uma cadeira de rodas ou simplesmente, vamos dizer assim, sem condições de trabalhar e gerar renda. Pode ser que ela não tenha mais condições de viver sozinha e, quem sabe, tenha de voltar a viver com seus pais e depender de alguns cuidados. Até aí, já seria uma situação difícil e certamente muito incômoda. E se além disto, esta pessoa passasse a depender dos pais também na questão financeira? Um seguro de vida pode funcionar em situações como esta, gerando equilíbrio financeiro e proporcionando dignidade. Solteiros ou casados, jovens ou maduros, com ou sem filhos, todos precisam de um seguro de vida. Uma vez convencidos de que todos precisam, pode restar ainda uma questão: quanto? Se você observar sua carteira de clientes, o seu mercado potencial, verá que poucas pessoas já estão protegidas por um seguro de vida. Olhando mais a fundo, confirmará que a maior parte das pessoas que já possuem seguro contrataram menos do que realmente precisam. Como fazer? Devemos considerar basicamente 3 linhas de proteção financeira. A primeira delas, educação dos filhos. Para cada filho, deve-se considerar o valor anual investido no programa de educação, matrícula, mensalidades, material, transporte escolar, cursos extracurriculares, etc. O valor encontrado deve ser multiplicado pelo número de anos que faltam para a conclusão dos estudos. Exemplo, o cliente gasta R$10.000 por ano com um filho de 10 anos que deverá se formar com 23 anos de idade. 23 menos 10, 13. 13 anos de estudo até a formatura, que multiplicados por R$10.000 ao ano, nos dá a estimativa de valor a ser pago até a conclusão dos estudos de R$130.000. Segunda linha de proteção, padrão de vida. Desconsiderando gastos com educação de filhos, deve-se calcular os valores consumidos com a manutenção do padrão de vida do cliente. Devemos multiplicar por 12 para encontrar o valor anual todos os gastos mensais que ele tenha com água, luz, gás, condomínio, aluguel, cartão de crédito, etc. Após encontrar o valor anual, devemos descobrir por quanto tempo o cliente gostaria de proteger sua família. Um estudo realizado nos Estados Unidos, alguns anos atrás, mostrou que as famílias levam, em média, 5 anos para adaptação financeira após perda do provedor. Algo importante: para cálculo do capital de seguro necessário, devemos somar os valores finais encontrados para a proteção de educação dos filhos e para padrão de vida. Deste total, devemos considerar apenas o percentual correspondente à participação do cliente na renda familiar. Assim, se o total for de, por exemplo, R$300.000 e o cliente responde por 50% da renda familiar, chegamos ao capital necessário de R$150.000. Depois disto, acrescentamos a terceira linha de proteção: recursos para inventário. Como comentamos há pouco, o seguro de vida tem grande importância no processo de realização de um inventário. Algo entre 10% e 15% deverá ser suficiente para este fim. Então, relembrando, ser pego de surpresa não é o mesmo que ser pego despreparado. Todos precisamos de algum nível de proteção. Solteiros ou casados, jovens ou maduros, com ou sem filhos, todos precisam de um seguro de vida. E devemos considerar basicamente 3 linhas de proteção financeira: educação dos filhos, manutenção do padrão de vida e recursos para inventário.
o seu cliente, ele pode ser pego de surpresa? Então, ajude-o para que ele esteja preparado.